Em um mundo onde somos constantemente lembrados daquilo que nos falta, como verdadeiros exploradores, estamos em busca da riqueza já existente. Olá, meu nome é Mical Cavalcante e eu venho lhe propor um encontro com a virtude e coragem. Por meio da literatura fantástica de John Ronald Reuel Tolkien, nós vamos conhecer mais sobre a força de caráter bravura. E se soubéssemos que dentro de nós existe um tesouro capaz de mudar as nossas vidas e das pessoas à nossa volta, como isso influenciaria em nosso bem-estar agora? É com esse questionamento que somos levados até a Terra-média, no Bolsão, onde existe uma toca de dono muito gentil, o Hobbit, personagem do célebre escritor Tolkien, que foi publicado em 1937 e também transformado em uma trilogia cinematográfica nos anos de 2012, 2013 e 2014. Bilbo Bolseiro tem uma trajetória que nos mostra o que existe em nós apenas aguardando a situação propícia para mostrar-se. E sob uma perspectiva psicológica, o que podemos entender como coragem? Para responder a essa pergunta, temos à nossa disposição um estudo de grande valor e validação científica, o estudo das virtudes e forças de caráter. Este é um trabalho iniciado nos anos 2000, guiado por Martin Seligman, o idealizador da psicologia positiva, e Christopher Peterson, que auxiliou Seligman na fundação de uma psicologia voltada para a ciência da personalidade humana, focada nas características que criam uma boa vida para cada pessoa e o mundo que a cerca. Com um grupo de 55 cientistas, estes pesquisadores produziram por 3 anos um material baseado em levantamento de dados dos últimos 2.500 anos, examinando disposições encontradas universalmente nos seres humanos, valorizadas por religiões, culturas, nações e sistemas de crenças. Os pesquisadores, então, encontraram 6 disposições universais e atemporais, chamadas de virtudes, que se manifestam em 24 caminhos chamados de forças de caráter. Podemos pensar na imagem de uma árvore com 6 galhos, onde cada galho se subdivide em outros galhos a partir deste maior. A partir daí surgiu o VIA Institute, uma organização sem fins lucrativos que se dedica a levar a ciência das forças de caráter ao mundo. Por meio de criação e validação de pesquisas de caráter, apoio a pesquisadores e desenvolvimento de ferramentas práticas baseadas em pontos fortes dos indivíduos, seja qual for o papel que este ocupa em seu meio, alcançamos conteúdo valioso para não mais reduzir o ser humano à condição degradante e submissa do padecimento emocional, não mais vítima, mas autor de sua história. A coragem é uma das 6 virtudes encontradas e que abarca as forças de caráter: bravura, perseverança, honestidade e entusiasmo. De acordo com a classificação VIA, traduzida em português como Inventário de Valores em Ação, a coragem diz respeito a forças emocionais que envolvem o exercício da vontade para alcançar metas perante a oposição externa e interna. Nesta elaboração, veremos como Bilbo Bolseiro pode nos ensinar sobre a força de caráter bravura. A bravura, de acordo com Niemiec, é definida por características positivas como não recuar perante ameaças, desafios, dificuldades ou dor, defender o que é certo, agir conforme convicções, mesmo que impopulares. Sua essência está no enfrentamento de medos e confrontos de adversidade. Suas dimensões são valentia, bravura física, psicológica e moral. O autor nos apresenta também outras forças de caráter que se correlacionam com a bravura. São elas perspectiva, inteligência social, honestidade, criatividade e esperança. Ainda seguindo a exposição de Niemiec, ele nos mostra que existem pesquisas destacando que a coragem diminui a ansiedade, consequentemente aumentando a capacidade da pessoa em tolerar situações ambíguas. Engendra resiliência conforme os desafios são vencidos e habilidades mais dinâmicas de enfrentamento se realizam. A ideia de destacar a bravura entre outras forças de caráter em Bilbo vem da conceituação de força de assinatura. Nos estudos de força de caráter segundo Seligman, entendemos que a força de assinatura segue os seguintes critérios: um senso de apropriação e autenticidade,
Bilbo, ao longo da aventura, percebe que a bravura é natural a ele. Um sentimento de entusiasmo ao demonstrar a força. Ele sente-se mais feliz e comemora em algumas ocasiões sua atitude. Uma rápida curva de aprendizagem quando a força é primeiramente empregada. A cada desafio, Bilbo está mais apto. Um senso de anseio por encontrar novas maneiras de utilizar a força. Bilbo sente-se confiante para enfrentar seus medos e procura formas de usar sua força. Um sentimento de inevitabilidade para utilizar a força. Bilbo fica imaginando como será sua vida quando acaba a aventura e volta ao bolsão. Revigoramento em vez de exaustão até empregar a força. Bilbo não se cansa de buscar alternativas para reconquistar a montanha. Sente-se com mais vigor cada vez que entra na montanha e desafia o dragão, por exemplo. Criação e busca de projetos pessoais que girem em torno da força. Começa a escrever um livro onde conta sua aventura. Alegria, entusiasmo e até êxtase ao empregar a força. Bilbo anima seus companheiros quando eles se sentem desesperançosos. O meio lúdico escolhido para a exposição dessa construção reflexiva foi escolhido por motivo capcioso. Temos uma tendência a compreender verdades quando estas utilizam uma linguagem simbólica, isto é, imagética. Quem nos demonstra isso é o médico, psiquiatra e psicólogo suíço Carl Gustav Jung. Com uma psicologia voltada para a autorrealização, Jung mostra que nossa vontade se orienta para um estado de completude, de percepção de si mesmo como ser repleto de potencialidades a serem reconhecidas. Como forma de sentir-se mais inteiro, o funcionamento mental recorre a imagens mentais que expressem o anseio profundo de uma forma acessível e possível. Ao deparar-se com essa expressão, o indivíduo é conduzido a um estado de ligação com aquilo que é manifesto, e a partir daí uma abertura à reflexão de si mesmo é facilitada. A literatura fantástica é um caminho onde o imaginal se configura com liberdade. Entendemos esse gênero literário como certa produção registrada de forma escrita que é impossível de explicar pelas leis desse mesmo mundo familiar. A literatura fantástica une elementos da realidade com elementos que causam estranheza e maravilhosidade. Considerado um conto maravilhoso, O Hobbit tem uma forma funcional de passar uma mensagem, onde a saída de casa, lidar com antagonistas, o desejo de buscar aquilo que foi perdido, o classificam como uma narrativa maravilhosa. Interessante notarmos que a literatura fantástica é uma produção humana, fruto de uma mente que formula ideias e expressa questões que são inerentes ao seu mundo subjetivo e aquilo que é comum à coletividade. Nos conectamos com narrativas que revelam o amor, a guerra, o ódio, o perdão, entre outros temas que são imanentes à condição humana. Reconhecemos na história de um ou mais personagens aquilo que experienciamos em nossa própria história, ainda que sejam revestidas de elementos fantasiosos. Joseph Campbell, mitólogo norte-americano, em sua obra O Herói de Mil Faces, publicado pela primeira vez em 1949, nos diz que esse tipo de narrativa é uma produção espontânea, que floresce e inspira outras produções desde as eras mais primitivas da Terra. Bilbo, então, é o símbolo escolhido para favorecer essa ligação com o ponto forte chamado coragem. É o herói que, em sua singeleza diminuta, nos aproxima da possibilidade de transformação e tenacidade suficiente para seguir adiante, ainda que o caminho nos apresente barreiras. Como todo bom hobbit, Bilbo é o personagem que vive tranquilo em sua toca, em meio à sua gente, vivendo uma vida pacata e sem grandes aventuras, isto é, sem grande conhecimento do que possui como força. Mas há algo de incomum em sua genealogia. Bilbo é descrito como filho de Belladonna Tuck, herdeira do velho Tuck, um hobbit que tinha como possível ancestral uma fada, o que explicaria alguns seres dessa linhagem de vez em quando se meterem em aventuras, pontos familiares a correr para abafar esses ocorridos. O pai de Bilbo era Bungo Bolseiro, a espécie tranquila, característica da raça dos pequenos hobbits. Pensar nessa simbologia nos remete à ideia de força de assinatura. Isso é essencial para quem se é.
Os dias são sempre muito parecidos para o bolseiro, até que um mago bate à sua porta, Gandalf, o cinzento. Nessa visita inesperada, Gandalf se mostra apressado, pois está à procura de um aventureiro, revelando que vê em Bilbo essa figura. Bilbo recusa de todas as formas, parecendo em certo aspecto seduzido a esse chamado, resistente todavia. Agradece ao chamado do mago, dizendo que não tem interesse. Fecha a porta atrás de si, sem imaginar que o mago está marcando sua porta com um sinal para uma turma de anões que vem por aí. Gandalf nos remete àquela figura que viabiliza a conscientização da força de caráter no indivíduo. O processo de conscientização, segundo Ryan Nimick, um dos atuais líderes do VIA Institute, é trabalhado o que chama de cegueira das forças. Para ele, existem 4 categorias de cegueira das forças que são apresentadas em ordem de grau de desconhecimento, que vai do que é mais provável de apresentar ao menos conhecido. Desconhecimento da força. Não há uma autoconsciência sobre quem se é, o que também pode ser entendido como uma fragmentação identitária. Desconexão com o significado. Há uma confusão entre as forças de caráter e outros tipos de forças pessoais, preferências, talento, habilidade. Ver as forças como ordinárias em vez de extraordinárias. Há um movimento de minoração ou desvalorização da força e indiferença. Isso reflete o fato de o indivíduo não conseguir ligar suas experiências com suas forças, e o tema passa despercebido, o que contribui para um posicionamento menos ativo em sua trajetória vital. A superutilização das forças. Não há uma dosagem, canalização com o propósito da força, e sim um uso desnorteado, que acaba por tornar a atitude inconveniente e causadora de desconforto, alteridade, e assim, em alguns casos, a pessoa reprime essa força para evitar o mal-estar gerado. Para que a cegueira seja trabalhada, uma nova rota de hábitos precisa emergir e de alguém que nos dê feedback e apoio na jornada. Gandalf irá propiciar isso a Bilbo, a partir de que o coloca, por meio da aventura, em contato direto com sua essência, com quem ele realmente é por trás de sua atitude fleumática. No outro dia, bem cedo, 13 anões chegam à casa do Hobbit e eles têm uma missão: resgatar a montanha repleta de ouro que a eles pertencia por direito de ancestralidade e que estava dominada por um dragão, Smaug, o Desolador. O Hobbit trabalharia para os anões como um gatuno, ou seja, um ladrão que, pelo seu porte pequeno e andar silencioso, seria o sujeito ideal para ajudá-los nessa empreitada. Receberia como recompensa uma parte entre 14 do que recuperassem do tesouro. Bilbo inicialmente se recusa a tal façanha, mas algo dentro dele, alguma coisa em seu sangue, o atrai e ele acaba aceitando participar da companhia, que parte rumo à recuperação da montanha. A jornada percorrida pelo grupo, composto por 13 anões, um hobbit e, em alguns trechos, um mago, é desafiadora. Todo o grupo enfrenta perigos e, apesar de os anões serem conhecidos por sua grande força física e obstinação, em muitas das situações não conseguem salvar a si mesmos, necessitando da ajuda de seu companheiro gatuno. Bilbo jamais saíra do bolsão. Em nenhum momento de sua vida despreocupada precisou defender-se ou a amigos. Mas o caminho que escolhera trilhar revelou sua bravura. É pondo-se a caminhar, na metafórica vida-trilha, que o inesperado acontece. Seguindo o pensamento de Fernandes Rios e Vasques, podemos perceber como a movimentação deste pequeno ser favorece seu funcionar de uma forma ótima e florescer psicologicamente em situações de vida cotidiana e de adversidade. Poderíamos, a partir daí, imaginar que a virtude e coragem gerariam um estado de perfeita aceitação às tarefas da vida. Bilbo seria aquele que sempre diz sim. Mas o que nos leva à identificação com os personagens da literatura fantástica são justamente as suas resistências, crises e apertos que quase os levam a desistir, porque nós também temos os nossos medos e crenças que limitam o passo adiante. Bilbo, quando sai da sua zona de conforto, pensa muitas vezes em retornar à sua toca, mas não o faz. No calor das provações, ele enfrenta aquilo que lhe é contrário e sai vencedor.
Campbell diz que é comum nas narrativas fantásticas que o herói resista ao seu chamado. Há uma sensação de incapacidade que, ao ser vencida, recupera forças esquecidas, revitalizando o indivíduo e o capacitando a transfigurar o mundo. Em uma linguagem simbólica, somos capazes não só de mudar uma condição interior, mas o mundo à nossa volta. Uma das primeiras tarefas desafiadoras de Bilbo é enfrentar o Gollum, uma criatura que vivia nas profundezas das montanhas. O Hobbit, junto com sua turma, havia sido aprisionado no meio do caminho por goblins, seres parecidos com duendes, porém grandes e perigosos. Em uma investida destes contra os anões, na hora da fuga ele acabou despencando mais adentro da montanha e assim se depara com Gollum. A intenção da criatura é devorar Bilbo, mas este percebe que precisa enfrentar um jogo de adivinhações para sair daquela situação. O Hobbit não desiste diante das adivinhas mais complexas e nega-se a recuar. Encontra então um anel que lhe confere invisibilidade e, usando este como tema de sua última adivinha, consegue escapar do fundo da montanha. Outra situação onde Bilbo revela sua bravura é quando são atacados, ele e sua companhia, por aranhas gigantes. Em uma floresta tão escura a ponto de se chamar Treva Mata, o grupo foi atingido pela magia do lugar e, atordoados, ficaram suscetíveis ao ataque das aranhas. Bilbo foi o único que conseguiu voltar a um estado de consciência a tempo e, usando seu anel mágico, conseguiu afastar as aranhas dos companheiros que já estavam envenenados e embrulhados pelas teias das quais não conseguiriam livrar-se sozinhos. O Hobbit ataca as aranhas com sua espada e, à distância, com pedras, salvando a todos. Quanto mais Bilbo ajudava o grupo, mais os seus companheiros reconheciam o valor dentro dele. Isso mostra o valor social das forças de caráter. As nossas ações baseadas nas forças favorecem outras pessoas e, conscientes desse dinamismo, começamos a procurar nas pessoas quais são as suas forças, enxergando essa potência e assim estabelecendo conexões mais fortes e verdadeiras. Niemic nos diz: o trabalho com as forças de caráter é claro, é ser e fazer. É ser porque o trabalho com as forças de caráter tem a ver com nossa identidade, compreender quem somos e nos ajuda a ser nós mesmos. É também sobre fazer, porque as forças de caráter são sobre expressar essas 24 forças no mundo, praticar ações e fazer o bem que precisa ser feito. Trata-se de colocar nossos valores em ação. Após a tomada da montanha pelos anões com a ajuda de Bilbo e o dragão ser morto pela raça dos homens, Thorin, escudo de carvalho, o líder dos anões, é tomado pelo fascínio do ouro e começa a ficar enfeitiçado pela ideia de poder e riqueza. Com a tomada da montanha, o dragão se vinga da cidade do lago, habitação dos homens, destruindo todo o lugar. O líder dos homens, Bart, deseja uma parte do ouro contido na montanha para reconstruir a cidade, mesmo porque havia um acordo de, ao acolher os anões em sua jornada, estes os recompensariam com o que recuperassem do domínio de Smaug, o dragão. Porém, Thorin se nega a cumprir seu acordo, gerando clima de guerra. Além dos homens, elfos também queriam sua parte de direito no ouro, pois também haviam sido hospitaleiros com a companhia. Thorin se mostrava irredutível e aficionado em encontrar a Pedra Arken, o coração da montanha. Tratava-se de uma pedra com valor inestimável. Quando Bilbo encontrou a pedra, a escondeu, ponderando se seria bom entregá-la a Thorin, pois percebia que o coração dele se endurecia cada vez mais. Ciente do conflito entre anões, elfos e homens, o Hobbit decide descer a montanha na calada da noite e ir ao encontro do cerco que se formou ao redor da montanha, composto por homens e elfos prontos para atacar caso não fossem justiçados. Bilbo entrega a pedra a Bard, a fim de criar uma situação de troca. A pedra que tanto Thorin deseja pela parte do ouro como acordado para homens e elfos. Bilbo retorna à montanha antes que alguém sinta sua falta, e no outro dia, Bard se apresenta diante de Thorin com a pedra, o que o deixa furioso, acusando-o de ser um ladrão. Bilbo então declara ao rei dos anões sob a montanha que ele havia levado a pedra até lá. Essa era a sua parte do pagamento, e ele podia fazer com ela o que entendesse por bem.
O rei sob a montanha se encoleriza e ameaça jogar Bilbo do alto. Ainda que com todo risco, Bilbo mantém seu posicionamento, demonstra sua atitude baseada em convicção. Ele não recua diante do risco. Apreendemos que Bilbo está ciente de seus recursos pessoais, e estes são as habilidades e avaliações positivas do indivíduo sobre sua capacidade em controlar e produzir um impacto sobre seu ambiente. Quando percebemos fortemente o que temos como característica positiva, a ação torna essa percepção palpável e traz para o mundo real, em forma de atitude, a nossa essência. Nimic vai nos falar sobre conscientizar, explorar e aplicar a força. Bilbo se conscientiza quando conversa com Gandalf e este diz que ele é a pessoa certa para o trabalho. Explora quando a cada tarefa corajosa vê-se mais como alguém que agiu com bravura. Aplica quando nos momentos mais críticos da aventura procura formas de transpor os obstáculos, tendo como referência suas experiências passadas. Com sua disposição corajosa, Thorin percebe que está sendo inconsequente e muda de atitude, sendo grato ao Hobbit por ter se posicionado de tal forma. Como bem nos disse Nimic, a virtude da bravura se conecta à perseverança. Para seguirmos adiante quando temos vontade de desistir, para seguir quando o desejo é retroceder, quando tememos, mas enfrentamos a situação, ainda assim é necessário o senso de engajamento. Quando Bilbo entendeu que fazia parte do grupo, que aquela também era a sua caminhada, foi mais fácil de compreender que ele tinha um propósito naquele enredo. Voltando para seu bolsão, Bilbo sente uma sensação de vazio, próprio do que nos acontece quando somos impedidos de praticar nossa força de assinatura. Por isso ele decide aplicar aquela bravura com um ato audacioso para um hobbit bolseiro: escrever um livro relatando sua aventura. Envolver-se com produções literárias e cinematográficas que nos trazem uma mensagem positiva de forma substancial é um recurso de grande potência para o cuidado das emoções e cultivo do bem-estar, e que pode facilmente ser compartilhado com outras pessoas com quem nos vinculamos, seja física ou virtualmente, como no caso das redes sociais, levando-nos a uma expansão da temática relativa à felicidade. Por meio de uma perspectiva psicológica positiva, entendemos a aventura que nos é apresentada como uma simbólica de nossa experiência subjetiva, que se revela nos níveis de bem-estar, alegria e satisfação no passado, esperança e otimismo para o futuro, além de fluxo e felicidade no presente. Podemos aprender com Bilbo como realizar nossas vidas. A partir do momento em que conseguimos ouvir o que existe dentro de nós, discernindo o que é positivo, experimentamos uma vida de florescimento. Entramos em um processo de autoconhecimento que nos possibilita uma nova forma de ser no mundo, muito mais original. A cada passo, a cada tarefa realizada, entendemos em nosso dia a dia que pequenas ações voltadas para o enfrentamento de nossos temores são atos de coragem e encorajadores. Permitir-se fazer algo direcionado a algum interesse, ainda que não se tenha experiência na área, também fortalece a bravura. De que bolsão precisamos sair? Qual tarefa mata adentramos? Qual aranha enfrentamos audaciosamente? De qual montanha descemos a fim de entregar a pedra Arken, porque acreditamos que aquilo é o certo a ser feito? A bravura nos dá condições de escrever uma nova história.